Boa noite, no ar o Jornal 10, seja bem-vindo a esta edição. INPS promove encontro de reflexão sobre a situação da luta contra os mosquitos na Ilha de Santiago. Inflação continua a subir de acordo com dados do INE. David Show solicita alteração ao projeto do complexo turístico do Geo. Mike Pence atira um novo aviso para a Coreia do Norte. Pelo menos 745 mortos vítimas da epidemia de meningite na Nigéria. Ataque químico na Síria, França promete apresentar provas contra Bashar al-Assad. Seguimos agora com o desenvolvimento das notícias. Uma vez mais, boa noite. Vamos à atualidade nacional desta edição de quarta-feira. O grupo parlamentar do MPD deu hoje uma conferência de imprensa em virtude do processo da audição parlamentar à TACV. O deputado João Duarte afirmou que as audições do PAICV são nulas e sem efeito. Em resposta às afirmações dos deputados do PAICV no dia 18 de abril, o grupo parlamentar do MPD veio esclarecer na conferência de imprensa que as audições à TACV foram aprovadas pela Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, sendo as entidades devidamente convocadas pelo Presidente da Assembleia Nacional. O deputado do MPD, João Duarte, diz que as audições do PAICV são nulas e sem efeito. As supostas audições realizadas pelos deputados do PAICV no dia 18 de abril, pela forma como foram realizadas, entretanto, sem a devida convocação pelo Presidente da Assembleia Nacional, são nulas e sem qualquer efeito. O membro da Comissão Especializada das Finanças e do Orçamento alega que o maior partido da oposição tenta desviar o olhar dos cabo-verdianos em assumir a responsabilidade da anterior gestão da TACV. Desta atitude dos deputados do PAICV, em avançar com esta farsa, denota-se uma excessiva politização dessas audições, privilegiando dividendos políticos em detrimento do cabal esclarecimento dos cabo-verdianos quanto à real situação em que o anterior governo, suportado pelo PAICV, deixou a empresa TACV, desvirtuando, inclusivamente, os nobres objetivos das audições parlamentares. Face à indisponibilidade das restantes entidades convocadas e visando por cobro aos desmandos do Presidente da CEFO na condução deste processo, impondo ainda o escrupuloso cumprimento das normas regimentais, solicitamos ao Presidente da Assembleia Nacional o adiamento das audições aos TACV até a confirmação da disponibilidade das entidades em falta. João Duarte garante que, por indisponibilidade destas entidades convocadas, as audições do MPD foram interrompidas. O mesmo acrescenta ainda que os deputados do MPD reagiram atempadamente e solicitaram o devido reagendamento. A taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços no Consumidor no mês de março deste ano passou de 0,3% para 0,5%, valor superior ao registado no mês anterior em 0,2 pontos percentuais, de acordo com últimos dados divulgados pelo INE. No âmbito da preparação da próxima sessão parlamentar, em que estará em debate as políticas de emprego, o grupo parlamentar do PAICV esteve em reunião com o Conselho de Administração da IFP com o intuito de conhecer quais medidas para a geração de mais empregos. Durante o encontro com o Conselho Administrativo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, o grupo parlamentar do PAICV pretendia conhecer quais as medidas serão implementadas para a geração de mais emprego. Nesse sentido, a líder parlamentar do maior partido da oposição diz ter constatado que as medidas que vão ser implementadas agora em 2017 são as medidas criadas em 2014, 2015 e 2016. E o que nós constatamos é que as medidas que vão ser implementadas em 2017 são aquelas que vinham de 2014, 2015 e 2016, sem nenhum aumento do orçamento, sem nenhuma novidade e sem verba para a grande solução descoberta pelo Primeiro-Ministro e anunciada com pompa e circunstância de mais estágios profissionais que, como bem disse o Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Civil e Tratamento, não resolve o problema de emprego. O jovem que é colocar em estágio pode ter maiores chances de se empregar.
mas não tem automaticamente emprego. O que cria emprego é a dinamização da economia. A líder acrescenta ainda que não há oportunidades e que as nomeações que estão sendo feitas são por escolha direta sem nenhum concurso. Veja, o país acaba de ter conhecimento de que houve um aumento exponencial na taxa de desemprego. Aqui eu quero dizer de forma muito clara, o PICV está consciente de que não conseguiu resolver todos os problemas do emprego. Tivemos problemas de aumento da taxa de desemprego e finalmente em 2015 houve uma redução para 12,4%. Foi um cenário extremamente difícil, de grandes impactos da crise financeira e económica internacional, e tentamos fazer o nosso melhor para combater o desemprego, sobretudo o desemprego nos jovens. Com as promessas de campanha que foram feitas pelo atual governo, aproveitou também para dizer que o partido está a ter muitos problemas em ter acesso a algumas instituições públicas. Está a haver um verdadeiro boicote ao PICV e ao grupo parlamentar do PICV no acesso a informações e a documentos, nomeadamente no que tange, como por exemplo, a Direção Nacional da Administração Pública. Pela segunda vez solicitamos um encontro com a Direção Nacional da Administração Pública e não conseguimos ser recebidos, porque eventualmente não querem partilhar connosco as informações. Num Estado de Direito democrático, em que a bandeira apresentada na campanha pelo atual Primeiro-Ministro é a transparência, seria de todo conveniente que os deputados pudessem ser recebidos, pudessem receber as informações que solicitam, para poderem até desempenhar a sua reputação com responsabilidade e com base na verdade. O encontro foi feito no âmbito da preparação da próxima sessão parlamentar, em que estará em debate as políticas de emprego. O Ministério da Saúde e da Segurança Social, através do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, o Instituto Nacional da Saúde Pública promoveu hoje na cidade da Praia o encontro de reflexão sobre a situação de luta contra os mosquitos na Ilha de Santiago. O principal objetivo desse encontro é analisar a situação de luta contra os mosquitos na ilha com os responsáveis das diferentes estruturas de saúde. O coordenador nacional de luta contra as doenças de transmissão vectorial, António Moreira, explica os pontos tratados durante o encontro. Vamos analisar a situação em matéria do paludismo nos diferentes concelhos da Ilha de Santiago. Saber onde é que cada concelho está em matéria da prevenção, da promoção e do tratamento da doença, e do diagnóstico e tratamento da doença. O mesmo refere ainda quais as estratégias a serem usadas para a prevenção dos mosquitos na Ilha de Santiago. Teremos de trabalhar em coordenação, não é? Teremos de trabalhar organizado no Ministério da Saúde, os outros ministérios, as câmaras municipais, as organizações, associações de organização da sociedade civil, envolver a comunidade, não é? A população, no sentido, sobretudo, na prevenção. De acordo com informações, Cabo Verde tem conseguido avanços importantes nesta matéria, estando numa fase avançada rumo ao processo de eliminação do paludismo até 2020, atendendo assim os objetivos traçados pela Política Nacional de Saúde. O embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos da América chefia a delegação de altos funcionários da NDI à Gâmbia com o objetivo de aconselhar o novo governo daquele país sobre a realização de uma transição pacífica do poder. Fontes online avançam que a reunião desta delegação, que abrange o presidente da Gâmbia, Adama Barrow, e membros séniores da sua equipa, incluindo ministros e funcionários presidenciais, tem por objetivo fortalecer a legitimidade e a eficácia do poder executivo para respostas imediatas e a longo prazo. Ainda na sequência do encontro, a delegação chefiada pelo embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos da América, a convite da National Democrat Institute, pretende aconselhar o novo governo daquele país sobre a realização de uma transição pacífica do poder depois das recentes eleições no país, já que este não tem experiência ou tradição formal a esse respeito, avança Fontes Online. Este encontro é no sentido de avaliarem a primeira de duas fases de um programa semestral financiado pela USAID para desenvolver capacidades em áreas específicas de gestão, planeamento estratégico e comunicações na nova administração da Gâmbia.
O empresário macaense David Show esteve ontem reunido na Câmara Municipal da Praia com o presidente Oscar Santos e outros vereadores para solicitar e apresentar à autarquia alterações ao projeto do complexo turístico do Ilhéu de Santa Maria, também conhecido por GEO. De acordo com as informações da Câmara, escreve o A Nação, o projeto sofreu uma alteração e o que inicialmente estava previsto incluir um hotel adaptado para a praia foi alterado para um hotel com perfil da cidade. Oscar Santos garante que as alterações são bem-vindas, tendo em conta que se adaptam melhor à cidade da praia e ao projeto de requalificação que a cidade tem para Gamboa. Orçado em 250 milhões de euros, este é o projeto mais complexo e de maior dimensão alguma vez construído em Cabo Verde. No entanto, por incluir um casino e mexer com as estruturas do espaço da orla marítima da Gamboa e do próprio GEO, tido como espaços públicos, a obra está longe de merecer consensos. No ano passado, por ocasião do lançamento da primeira pedra, em entrevista a este online, David Show mostrou-se seguro com a construção do empreendimento. Não tenho nenhum problema com o facto de haver algumas pessoas em desacordo com o projeto, mesmo que sejam profissionais. A obra está no início e muitas pessoas passarão a acreditar mais nele quando virem o resultado final, afirmou David Show. Polêmicas à parte, para muitos, tem pesado a criação de 2.100 postos de trabalho diretos que o projeto vai abranger, além dos indiretos e dinâmica econômico-social que vai trazer à cidade. Depois de uma paragem técnica para assentamento e todos os trabalhos de terraplanagem, as obras deverão entrar agora na fase de construção da ponte que vai ligar a Gamboa ao GEO. Os agricultores de Ribeira da Cruz, interior de Porto Novo, vão beneficiar-se de um novo furo a partir do mês de maio próximo e a água vai ser disponibilizada no mesmo mês. Segundo a Infopress, o responsável da execução de furo, Euclides Moraes, delegado da Sonerf, empresa de engenharia rural e floresta, afirma que os trabalhos em Ribeira da Cruz foram bem-sucedidos e que a partir de maio os lavradores disponibilizam da água para irrigação nesta localidade. Este projeto está enquadrado no programa de emergência para a Ilha de Santo Antão, na sequência das chuvas de setembro de 2016, que praticamente destruíram a ilha. A primeira fase do projeto na perspectiva agrícola contempla os furos de Ribeira da Cruz, interior de Porto Novo, e Caíbros, interior da Ribeira Grande de Santo Antão. De acordo com a Infopress, o projeto contempla uma segunda fase, nomeadamente a barragem subterrânea de Chambranquinho e outras infraestruturas hidroagrícolas no Porto Novo, e para Ribeira Grande haverá recuperação da rampa na barragem de Centro de Cagarra, localizada em Garça. A direção da Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos realiza de hoje, 19 a 21 de abril, diversas atividades enquadradas no âmbito do programa Semana da Via Técnica, com o intuito de proporcionar a aproximação entre os alunos. De acordo com o subdiretor técnico da Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos, a maioria dos alunos tem interesse em saber mais sobre as ofertas formativas da Via Técnica, conhecer os laboratórios, as áreas técnicas, o dia-a-dia e o perfil de saída profissional. Por isso, segundo avança, o objetivo desse evento tem a ver com o seguinte. O objetivo dessa semana é divulgar as áreas técnicas que temos aqui na escola. Das 7 áreas técnicas que temos e das novas qualificações, proporcionar aos alunos, tanto do 10º ano aqui da escola e das outras escolas também, uma outra opção do ensino, não só do ensino da Via Geral, mas o ensino da Via Técnica também. Face a esta necessidade, conforme acrescenta Isandro Lopes, a escola e os professores devem criar condições indispensáveis para fornecer subsídios aos alunos, de modo a orientá-los na descoberta e na escolha das suas áreas de acordo com as suas potencialidades e aptidões e, sobretudo, de acordo com as suas necessidades, pois a Via Técnica é dotar os alunos da componente prática. Então, por isso que aqui temos a Via Técnica com os laboratórios e as oficinas para os alunos trabalharem mais aquela componente prática, o saber fazer. Okay? Não é só a parte teórica, mas sim a vertente prática em si. Conforme nos conta Liane Cimedo, esta iniciativa é boa, aproxima os alunos com os instrumentos físicos que podem servir ou não para o seu futuro profissional. É muito bom para mim, no início, e ainda queria também. Se me era um iniciante, por exemplo, que ainda conheceva essa área, que me tinha dúvida, é bom que você também ali para bem conhecer
antes de tomar alguma decisão, posso saber, caso que coisa que te exige e coisa que também serviu futuramente. Neste primeiro dia da Semana da Via Técnica, houve exposição, venda de livro, exposição dos trabalhos dos alunos da instituição e visita dos alunos da Escola Cônigo Jacinto da Várzea aos laboratórios da Escola Cisaltina Ramos. Hilário Silva, músico e intérprete de 24 anos, começou a aventurar-se na música aos 16 anos e profissionalmente há 4. Lançou recentemente o seu álbum Boas Palavras e a partir daí vem conquistando os palcos nacionais e internacionais. Hilário de Jesus Soares Silva, mais conhecido por Hilário Silva, é um jovem artista que vem conquistando seu espaço na música cabo-verdiana. Lançou recentemente seu primeiro álbum intitulado Boas Palavras em março deste ano e a partir daí muitas portas foram se abrindo. Está nomeado na categoria de Artista Revelação no CVMA 2017, foi selecionado para participar na 5ª edição do AMA e foi um dos contemplados este ano pelo Berklee College of Music para o curso de música que acontece de 8 de julho a 11 de agosto. Para o artista, este é o realizar de mais um sonho e está à procura de parceiros para poder deslocar-se aos Estados Unidos da América. É uma coisa que já me tinha 3 anos atrás dele, era a minha terceira tentativa, um ficar contente. Então, ficar contente para Berklee dar-nos aquele curso, agora estou naquela fase da procura de patrocínios, que é para mesmo para Bahia, que é para uma custos de viagem, de estadia, tudo sobre os escolhidos. Aquele curso mesmo, aquele curso já está valendo. Então foco agora nos parceiros para fazer aquela deslocação e para assistir aquela. Por sua vez, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, presente na entrega dos certificados, garantiu que há já alguns anos que a Câmara Municipal da Praia tem um sistema de apoio para deslocação e que seguramente o governo associar-se-á a esta iniciativa. Kadia Araújo, Saad Yusuf, Xiomara Semedo, Fatou Jaquité, Nelly Cruz, Sara Linho e Kelly Angel são alguns dos nomes já selecionados em edições passadas. Sobre a sua participação no AMA, Hilário Silva, que considera ser um jovem romântico, de estar sem palavras pela experiência vivida e depois dessa participação quer mais do que nunca focar-se na música. Foi sem palavras, não tocar não fazer aquele showcase, mesmo não concentrar no ensaio, era mesmo banda que tinha gravotes que bate tocar a mim, então coisas ficam mais fácil, horas de ensaio fica mais reduzido, mas mesmo assim ainda não pode chegar horas de ensaio. É conhecer produtores, conhecer artistas, conhecer aquele mundo de música, aquela indústria que tem para trás, que é vasto e toda a gente tem aquela motivação para continuar a trabalhar, para apoiar que faz que vai sempre te exibir. Conforme eu bato trabalho, vou dizer, pronto, vamos jogar até ali, não jogar até ali, não tem lá mais, está bem, tem tudo mais, está bem. Adiantou ainda que fez alguns contactos e está à espera de um feedback dos produtores internacionais. De uma forma mais descontraída, Hilário Silva fala sobre o seu último videoclipe, Manter. É aquela ideia desse último vídeo que eu fazer que é Manter. Que mesmo dizer que tudo não descontra, tudo está a manter, bolso de fraude, tudo está a manter, nem conte bolso que está fraude, quando já não conseguir um coisa, não tem que estar a manter. Importante é ter pessoas que vão gostar do bolote, pisdop, e que te acreditam na boca, manter sempre na bolinha. Então você aí tem pessoas que suportam, rodear bom mesmo pessoas que gostam de boa, pessoas que te admiram porque que eu vou fazer, e continuar sempre, keep moving forward, continuar sempre para frente. Errar ok, botar no ali, botar lá para frente, errar ok, botar na para frente. E bate suportar, mas quanto mais vou suportar, mais resistente vou estar e mais apto vou ser para chegar onde eu vou chegar. E chegar longe é o que este jovem nascido na Espanha quer e conta com um leque variado de referências musicais como os brasileiros Chico Buarque e Jorge Vercillo, bem como os nacionais como Kid Bons, Alberto Coing, Denis Santos, Mirlobo, Jennifer Soledad, Hélida Almeida e Sebzani, além dos outros integrantes do Rap Soldier.
Vamos à rubrica Opiniões Fortes desta quarta-feira. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Caros telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Opiniões Fortes. Como não podia deixar de ser, o tema do momento é a questão da isenção do pagamento do visto de entrada recentemente anunciado pelo seu primeiro-ministro relativamente aos cidadãos da União Europeia. Nós já tínhamos abordado essa questão na semana passada, mas tendo em conta que a questão continua na agenda, mais intervenientes se posicionaram esta semana em relação a essa questão, o que nos obriga também a aprofundarmos um pouco a reflexão sobre essa questão, trazendo também outras vertentes menos debatidas durante esta semana. Nós ouvimos a opinião do antigo Presidente da República, Comandante Pedro Pires, ouvimos também o seu Presidente da República atual, Dr. Jorge Carlos Fonseca, não se referiu diretamente a essa questão, mas, como se diz para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele avisou para os riscos de tomadas de decisão sem a devida auscultação ou sem o devido envolvimento da sociedade civil no seu todo. Esse aspecto é importante. Acho que, embora ele fez essa referência, a mensagem do Presidente da República é sempre muito importante e tem eco na sociedade civil. Isso é bom. A Câmara do Turismo e também as representações do patronato, nomeadamente a Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, se posicionaram a favor. É compreensível, sobretudo a Câmara do Turismo, tendo em conta que seria dos principais beneficiários. Portanto, essas novas intervenções também trouxeram novos elementos. Bom, o debate em torno desta questão dos vistos de entrada em Cabo Verde fez-me trazer para aqui hoje uma cábula com os requisitos necessários a um cidadão cabo-verdiano que eventualmente queira viajar para a União Europeia. Trouxe aqui algumas referências nesta cábula sobre quais são os documentos exigidos para um cabo-verdiano que quiser, por exemplo, ir fazer turismo na Europa. Viagens de curta duração. O que é que se exige atualmente a um cabo-verdiano? Porque essas informações são importantes para fazermos o contrapeso. O que é que nós estamos a dar e, em troca, o que é que nós recebemos? Que condições estamos a dar aos europeus que eventualmente queiram vir a Cabo Verde e que condições os cabo-verdianos em que condições os cabo-verdianos poderão viajar pela Europa? Veja o seguinte, há um conjunto de documentos que são exigidos a quem quiser viajar para a Europa sendo cidadão cabo-verdiano. Primeiro tens que apresentar nos serviços de obtenção do visto, neste caso no Centro Comum de Visto, uma cópia de reserva de passagem. Segundo, tens que apresentar um comprovativo de seguro de viagem. Portanto, tens que deslocar a uma seguradora, pagar o valor equivalente a um seguro de viagem, que varia em função do número de dias que a pessoa pretende ficar neste país europeu, mas tens que apresentar esse comprovativo no ato de pedido de visto. Terceiro documento, tens que apresentar um extrato bancário indicando os saldos da tua conta nos últimos 3 meses. Portanto, tens que ir ao banco pedir esse documento e facultar à entidade emissora de visto o extrato da tua conta para poderem ver os teus movimentos, se tens condições ou não de sustentar a tua estadia neste país. Para além desse documento, também é exigido a apresentação de um comprovativo de vínculo profissional. Ou seja, se és desempregado, as chances de ser-lhe concedido um visto
de turismo são menores. Portanto, tens que apresentar um comprovativo de que tens um emprego fixo e um emprego remunerado. Quinto documento, tens que apresentar também uma prova de que tens acesso a um alojamento neste país europeu. Ou seja, deves apresentar uma cópia de um comprovativo de reserva de hotel, caso pretendes ir para um hotel, ou deves apresentar um comprovativo de atestado de residência, no caso português, que é o comprovativo que indica que a pessoa que o vai receber em sua casa tem uma residência legal em Portugal. Portanto, se os teus familiares ou amigos não tiverem esse comprovativo, o teu pedido de visto poderá estar comprometido. Para além disso, há também aqueles documentos normais que se exigem, né? Cópia do bilhete de identidade, fotografia, e, no fim, pagas um valor de 6.603 escudos. Se fizermos uma conta por alto, os custos de todos esses documentos, mais o valor em dinheiro que o indivíduo tem que pagar, deverá rondar os 10, 11 mil escudos, sem contar com o tempo que se perde recorrendo e procurando esses documentos. Portanto, é muito caro, é muito burocrático. Para além, o processo de entrega desses documentos é sujeito à fila, portanto, tens que contar também ainda com perca de tempo nas filas. E concluído todo esse processo, composto por 7, 8 documentos, mais 6.603 escudos, um cidadão cabo-verdiano pode correr o risco de ver recusado o seu pedido de visto. E em caso de recusa de pedido de visto, o único valor que o indivíduo poderá recuperar parcialmente é o seguro de viagens. Porque o valor referente ao visto não é reembolsado, mesmo em caso de recusa. Portanto, é nestas situações que um cabo-verdiano se sujeita querendo viajar para a Europa. Portanto, esta reflexão advém do facto de é compreensível que o governo cabo-verdiano faça todos os possíveis para criar as melhores condições possíveis com vista a atrair turistas. Contudo, é preciso termos em conta um diálogo muito mais profundo e um processo muito mais justo e muito mais equitativo. Portanto, para concluir a minha reflexão sobre esta questão, é claro que atualmente os cabo-verdianos estarão a pensar, mas por que não discutir uma situação de reciprocidade? Ou por que não continuar o diálogo na linha do que vem sendo feito? Ou seja, o governo cabo-verdiano, na dificuldade de conseguir isenção total para todos os cidadãos cabo-verdianos, estava a trabalhar num processo de facilitação gradual, começando sobretudo por algumas categorias profissionais, agentes culturais, investigadores, empresários, ou seja, gradualmente ir conseguindo condições vantajosas de circulação para estas classes profissionais, partindo do princípio que, a médio prazo, as condições de acesso a um visto para a população em geral também irão paulatinamente se tornando mais fáceis. Portanto, esta medida surgiu quase que como um coelho da cartola, e agora o governo vê-se na contingência de ter que fazer um trabalho da sua socialização, sobretudo explicando aos cabo-verdianos o que é que se ganha, o que é que se perde, e em função desses elementos para podermos efetivamente emitir a nossa opinião. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, que não pude debater na semana passada, aliás, fazer referência aqui a um evento que foi o lançamento público da nova Fundação José Maria Neves. Portanto, tem sido hábito por esse mundo afora
que antigos governantes, antigos estadistas, criem fundações ou instituições ligadas ao seu nome. Temos o exemplo da Fundação Mário Soares em Portugal, que atua numa área muito concreta de pesquisa e recolha de dados históricos. Há muitos materiais sobre a história dos PALOP, da CPLP, que estão bem identificadas e bem arquivadas na Fundação Mário Soares. Portanto, em Cabo Verde, esse fenómeno começa também a ganhar adeptos. Temos a Fundação Pedro Pires, por exemplo, e agora temos a Fundação José Maria Neves, e penso que poderão dar um contributo importante para o desenvolvimento do país ao nível da sociedade civil. Vejo que uma fundação desta natureza, prevejo, aliás, possa ser muito útil no apoio à pesquisa, na promoção de debates sobre temas estruturantes do país, no incentivo à investigação jovem, no apoio à publicação de trabalhos de pesquisa, teses, dissertações, investigações nas determinadas áreas ligadas à governação. Portanto, eu considero que é um espaço que realmente precisa ser ocupado e vejo com bons olhos que outros políticos no futuro veem essa opção como válida. Portanto, desejo sucessos a essa fundação e que realmente ocupe um espaço na sociedade civil relevante e que também dê uma contribuição de uma outra forma, né, para o desenvolvimento do país. Portanto, assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Agradecemos a todos os telespectadores que semanalmente acompanham esse programa e estaremos aqui dentro de uma semana. Boa noite. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. É tempo para atualizarmos as manchetes que fazem as notícias do nosso continente. Sudão do Sul, ressurgimento de lutas forçam 60 trabalhadores de ajuda a fugir, quando cerca de 7,5 milhões de pessoas no país precisam de assistência humanitária. Zâmbia, líder da oposição, Hakainde Hichilema, comparece em tribunal sob acusações de traição. Líbia, autoridades enviam 170 pessoas de regresso ao Mali, como parte do programa de repatriamento voluntário para migrantes ilegais. Egito. Arqueólogos descobrem várias múmias, sarcófagos de madeira coloridos e mais de 1000 estátuas funerárias em túmulo com 3.500 anos. No Zimbábue continua-se a celebrar 37 anos de independência.